Oi pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Vinícius de Ciências, espero que vocês estejam bem. Eu vou começar a gravar alguns vídeos para a turma do C1. Esse vídeo é sobre o roteiro 2, cujo tema é Mata Atlântica, e eu vou começar pelo roteiro 2 porque foram as dúvidas que me enviaram. Então eu estou gravando os vídeos de acordo com as dúvidas que os alunos me passam, tá? O roteiro então que eu vou fazer é o roteiro 2, que a gente liberou para vocês em maio. Clicando lá no roteiro, ou abrindo ele aí no seu celular, você vai ter uma introdução, uma explicação, mas ele vai falar basicamente da Mata Atlântica. Nessa questão, nesse vídeo eu vou falar sobre a questão 1. Então ele vai falar ali sobre o bioma Mata Atlântica, a distribuição desse bioma, e que esse bioma sofreu um intenso processo de desmatamento, de degradação, e hoje uma pequena parte sobrou, menos de 10% da mata original, né, da extensão original da Mata Atlântica, sobrou hoje em dia. E é isso que mostra o mapa. Esse mapa, a figura 1, que está aqui na tela, é o mapa que você vai usar para depois comparar lá na questão 1. Então, se a gente olhar aqui na legenda da figura, está ali, figura 1, distribuição original da Mata Atlântica, em verde claro, e de seus remanescentes em verde escuro. Então, o que ele está mostrando? Em verde claro está a distribuição original da Mata Atlântica, o que tinha aqui antes, por exemplo, da chegada dos europeus. Depois, com o desmatamento, com a retirada, a supressão dessa vegetação, sobrou o que está em verde escuro, que é o remanescente. É muito pouco, você pode ver, como eu falei, é menos de 10%, então por isso que você vai ver algumas pequenas manchas. Então essa floresta foi degradada, foi retirada, foi suprimida, e pequenas manchas sobraram espalhadas ao longo da distribuição original. E o porquê que isso aconteceu, né? Por que essa vegetação foi suprimida? Isso tem a ver com a chegada então dos europeus, principalmente os portugueses, e a Mata Atlântica, se a gente olhar aqui no mapa da figura 1, a gente vê que ela está toda distribuída aqui pelo litoral brasileiro. Então foi o primeiro bioma, esse conjunto de vegetação, animais e características do ambiente, foi a primeira coisa que os europeus entraram em contato. E a partir dali começou a supressão dessa vegetação. Inicialmente foi a retirada de madeira e outros produtos que estavam presentes ali naquele local para o comércio. O pau-brasil talvez seja o mais conhecido, o mais famoso. E esse processo foi aumentando à medida que os povoamentos europeus começaram a se fixar aqui no Brasil, que se deu depois, um tempo depois da chegada deles aqui. Lembrando só que o território não estava vazio, né? Que não tinha ninguém aqui, chegaram os portugueses e povoaram. Na verdade, a gente já tinha aqui os povos indígenas espalhados por todo o nosso território, né? E aí, a partir daí, os portugueses e outros povos europeus começaram a fixar cidades aqui. Então, São Paulo, Rio de Janeiro, principalmente cidades do Nordeste primeiro, depois aqui as cidades mais abaixo, depois as cidades mais ao interior. Mas a distribuição das cidades brasileiras reflete um pouco desse processo. Eu vou colar aqui da Wikipédia, né, da internet. Aqui é um outro mapa do Brasil, e o que ele está mostrando ali em laranja e outras cores? É a densidade do povoamento. Então, quer dizer, as cidades forem mais avermelhadas, laranja avermelhada, onde tiver no mapa mais avermelhado, é onde tem mais gente no Brasil. Então você consegue ver que justamente onde tem mais gente é onde estava inicialmente a Mata Atlântica, né? Então essa vegetação foi suprimida para esses primeiros povoamentos, que deu origem atualmente aos maiores povoamentos aqui do Brasil, as maiores cidades que estão distribuídas ao longo dessa faixa litorânea. Tem algumas exceções, né, algumas cidades aqui no interior, principalmente aqui no meio da floresta amazônica, que é Manaus. Isso aí também vem através do ciclo da borracha e outros eventos. Então vamos lá aqui para a questão 1. Na questão 1, você tem ali lista de perguntas, número 1, o mapa abaixo, que é a figura 2, esse mapa do Brasil com os estados, mostra os estados brasileiros. Então você tem o mapa do Brasil com os estados brasileiros. Letra A. Com base nos mapas das figuras 1 e 2, ou seja, aquele mapa lá da distribuição da Mata Atlântica, e esse mapa 2, escreva os nomes dos estados do Brasil em que a Mata Atlântica estava originalmente presente. Então aqui você tem o mapa do Brasil na figura 2 e os estados. E eu quero saber em que estados
brasileiros atuais, a Mata Atlântica estava originalmente presente. Então, por exemplo, eu botei ali o Rio Grande do Sul. Por quê? A gente vai voltar lá, sobe lá. A gente olha aqui, ó. Bom, vamos começar aqui por baixo. Aqui tem verde claro, então originalmente a Mata Atlântica estava aqui. Que estado é esse? Eu vou no mapa de baixo. Rio Grande do Sul. Beleza, anoto lá, Rio Grande do Sul. Volto. Aqui nesse meinho tinha Mata Atlântica, verde claro. Beleza. Que estado é aquele ali do meinho? SC, Santa Catarina. E eu vou assim por diante, por toda a extensão da Mata Atlântica. É isso. Onde estava a Mata Atlântica inicialmente? A gente vai ver que, por exemplo, São Paulo é um lugar onde tinha muita Mata Atlântica. E ainda tem alguns remanescentes. Desde pequenos fragmentos no meio da Avenida Paulista, no Parque Trianon, até fragmentos um pouco maiores. Mas é importante lembrar que esses fragmentos ainda não então sobrou Mata Atlântica, tá tudo certo, ainda tem floresta. Não é bem assim. Você tem a questão do tamanho desse fragmento, o que você tem no entorno, como ele se comunica com outros fragmentos. É uma questão um pouco mais complexa. Vamos para a letra B. Pelos mapas das figuras 1 e 2, podemos observar que o estado em que vivemos, São Paulo, é uma região de Mata Atlântica. O estado em que vivemos apresentava uma grande ou pequena quantidade de vegetação da Mata Atlântica. Olha lá no mapa 1, aquele do verde claro e verde escuro. Essa vegetação foi substituída por quais tipos de construções humanas? Então, ok, lembra que eu falei que tinha muita Mata Atlântica, isso foi suprimido. O que isso tudo virou? A gente vai ver que virou o que a gente construiu, né? Que é a cidade de São Paulo e as outras cidades, lembra aquele mapa laranja lá? E essas cidades litorâneas que a gente tem hoje em dia. E quer dizer então que, ok, suprimiu, retirou mais de 90% da Mata Atlântica, então agora está tudo tranquilo. Na verdade não. Eu separei aqui algumas manchetes para a gente ver que o processo de perda de vegetação aqui na Mata Atlântica, nesse bioma que a gente chama de Mata Atlântica, ele continua, né? Então aqui, uma notícia do Clima Info. Especulação imobiliária ameaça patrimônio da Mata Atlântica. Condomínios de alto padrão que acabam tendo permissão para entrar em zonas que são Mata Atlântica, então você retira aquela vegetação, aquele fragmento que sobrou, para construir um condomínio. E isso vai gerar impactos para a região e também no entorno. Aqui uma manchete do Estadão do Mar Sem Fim. Ubatuba, especulação ameaça a Mata Atlântica com novo zoneamento. Portal G1. Agropecuária e especulação imobiliária são os vilões do desmatamento. Então a gente vai vendo que o que a gente observa hoje em dia é que a Mata Atlântica continua sendo degradada, que esse processo não parou, e que as coisas elas se dão dentro de um contexto. A gente tem que entender que esse contexto envolve a ação de diversos atores. Então, se a Mata Atlântica em outro bioma continua sendo impactado, não é por acaso. Isso faz parte de decisões que os nossos gestores e gestoras tomaram, ou também a falta de decisões, que permite com que esse processo continue. Só uma coisa que eu acabei não comentando, que é a definição de bioma, né? Que às vezes a gente fala e não conceitua, né, o que significa aquela palavra. Se a gente olhar o mapa do Brasil, a gente vai ver diferentes conjuntos de vegetação, de animais e de características do ambiente, de chuva, temperatura, luminosidade. Então isso cria diferentes padrões na distribuição dos seres vivos. E a gente chama esses blocos de biomas. No site do IBGE tem a definição que eles utilizam, né, o que eles definem como bioma. Está até destacado aqui. Então, se você pegar lá a Mata Atlântica, ele tem ali essa região aqui, nessa faixa de Mata Atlântica, ela tem características próprias do ambiente que vão possibilitar que certas plantas, certos animais e outros seres vivos consigam viver ali, e ela vai ter uma cara própria, que você muitas vezes não encontra em outros lugares. E isso é uma forma de você definir. Você também pode definir essa região que você tem aqui na Mata Atlântica de acordo com as caras que ela tem, porque apesar de ter um conjunto, uma história em comum, ela não é igual em toda a sua distribuição. Só para ilustrar, né, falando que a Mata Atlântica não é igualzinha em toda a sua extensão, eu peguei essa imagem de uma página do Facebook que chama Árvore Ser Tecnológico.
E ela mostra então essa que a gente chama de fitofisionomia. Então são as diferentes caras da Mata Atlântica ao longo da distribuição dela. Então a gente tem desde aquela floresta fechada que a gente pensa, quando a gente pensa em Mata Atlântica, a gente lembra aquelas árvores grandes, aquelas copas de árvore. Tem isso, mas também tem aquela vegetação que a gente está ali na praia, tem o mar, tem a areia, aquelas plantinhas que crescem ali no chão em direção ao interior, e aquilo ali já é Mata Atlântica, o que a gente chama, por exemplo, aqui de restinga, que está ali, restinga em cima da areia. E você também tem os manguezais. Então você percebe que apesar das diferenças, eles fazem parte dessa mesma definição de bioma que é a Mata Atlântica. Por enquanto eu vou ficar por aqui e nas próximas semanas eu gravo mais alguns vídeos. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo Facebook, pelo WhatsApp ou pelo Google Sala de Aula. É isso então, galera. Fiquem bem e até a próxima.